Beleza. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça, revista de ouro puro, a parte superior, todos os lados e as pontas, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça as 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. E use madeira de acácia para fazer as varas e revistar este ouro. Coloque o altar em frente do véu, que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar, todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas. E também, quando acendê-las ao entardecer, será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações. Não ofereçam desse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele oferta de bebidas. Só uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre os pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para a propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é santíssimo ao Senhor. Disse então o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate da sua vida ao ser contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada censeado contribuirá com 6 gramas com base no padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas. Quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida, receba dos israelitas o preço da sua apropriação e use-o para serviço da tenda de encontro. Será um memorial perante o Senhor, em favor dos israelitas para fazerem propiciação por suas vidas. Disse então o Senhor a Moisés: faça uma base de bronze com uma base de bronze. Para se lavarem, coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchi-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com água de bacia. Todas as vezes que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é o decreto perpétuo para Arão e seus descendentes, geração após geração. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 kg de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 líquidos de canela, 3 kg de cana aromática, 6 kg de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Esse será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios e candelabro, e os seus utensílios o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios e a bacia com sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos e consagre para que me sirvam como sacerdote. Diga aos israelitas: esse será meu óleo sagrado, para que as unções de geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse, ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do povo. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e façam incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa a parte dele até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminada do seu povo. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre o encontro. A tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela.
sobre a arca da aliança, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com seus utensílios, a bacia com a sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para seus filhos, quando servirem como sacerdote, e o óleo para as unções e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Disse ainda o Senhor Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus sábados, e isso será um sinal entre mim e vocês, de geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para você é santo, para vocês é santo. Aquele que profanar terá que ser executado. Quem fizer algum tipo de trabalho nesse dia será eliminado no meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia do descanso, consagrando ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Glória a Deus, o próprio Deus. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses, que nos conduzam, pois é a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então é interessante, eles estavam com medo, achando que Moisés foi morto por Deus ou algo assim. Eles não tinham essa confiança em Deus, mostrando a falta de confiança. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, e dos seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e o levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando todo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Essa tradução está certa. Então disseram. Então não foi só Arão, foi mais de uma pessoa. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereçam holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. É interessante que Deus fala... Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. É muito, muito maneiro essa... Até porque, pelo que Moisés vai falar depois para convencer Deus a continuar com eles. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Olha lá, é Moisés falando: mas Senhor, por que você vai acender sua ira contra o povo que tu tiraste do Egito com grande e forte mão, contra o teu povo? Então é interessante que Deus está falando para Moisés que foi ele, e Moisés fala que foi Deus também, que no caso, Moisés permitiu ser usado por Deus. Lembra até aquele versículo: quando você estiver em Deus, Deus em você? Então pedirá o que quiserem, quando eu estiver em ti e você estiver em mim, 100%, pede o que quiser e você será concedido. Porque, tá vendo, a vantagem de Deus foi refletindo em Moisés, onde ele libertou o povo. Interessante. Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas esse mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, os quais juraste para ti por ti mesmo. Ele é gago, né? Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e nelas estava gravado, fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem
canto de derrota, mas ouço som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas do chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-se nas águas e fez com que os israelitas bebessem. E perguntou a Arão: que fez o povo a você para que eu o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe meu ouro e eu o joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado. Interessante. A lá, Arão ele jogou só no fogo. Então dá a entender que, tipo assim, Deus meio que fez meio que deixou eles se entregarem ao próprio pecado. Olha lá, mas não sei também se Arão tá falando a verdade, né? Mas acho que sim, creio. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhe também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada e percorra o acampamento da tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: escale do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu o punirei pelo pecado deles. O Senhor feriu o povo com grande praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo viu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava Tenda do Encontro. Onde quisesse consultar o Senhor, ia... Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada da sua tenda, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Caraca. Depois de Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que ele servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o
conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me com os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu Senhor. Não, meu Deus. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha, e eu cobrirei com minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Glória a Deus. Deus é perfeito. Aleluia. Nós somos falhos, mas Ele é glorioso, é muito da hora, como Moisés era amigo dele, e ainda Deus permitiu que ele conseguisse ver as costas de Deus. Muito massa. E muita gente diz, né, que foi aqui que veio o Gênesis. Muita gente acredita que quando ele viu as costas de Deus também revelou o Gênesis pra ele. Aí é estudo, né, em volta disso. Porque Gênesis é um livro, tipo, conta o início de tudo. Então Deus inspirou alguém pra contar o início, todas as coisas lá. Então é muito bem interessante essas coisas, assim. Inclusive, acho que é Gênesis que fala... Não, é o Apocalipse que fala da queda do diabo, né? Bem, é isso. Glória a Deus sempre. Muito bom ler a Bíblia, é o mais importante.